A paz do Senhor, Paz do Senhor. bênção. Hoje nós estamos aqui com o Jefferson, pastor, bênção, Amém. amigo. Ele já vai se apresentar aqui pra gente. Eu sou Felipe e nós vamos falar de um livro hoje, um livro muito especial da Bíblia, que é o livro de Êxodo. Do Êxodo. Nós vamos fazer uma oração e já vamos começar, tá? Senhor Deus eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão precioso. Nos conduza, Senhor, nesse estudo, que seja feita a Tua vontade acima de tudo, Senhor. Que nós possamos abrir a vontade de aprender mais da Tua palavra, de todo mundo que ver e ouvir esse vídeo. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Jeff, se apresente. Olá, meus irmãos, meus amigos, graça e paz, ou a paz do Senhor. Estou muito feliz em estar aqui nesse trabalho, nesse projeto, que eu espero que muitos mais estejam participando, estejam vindo comentar sobre as leituras, né, que têm sido feitas dentro desse plano de estudo e leitura da Bíblia. É uma satisfação vir comentar o livro de Êxodo, é de muita alegria, porque para mim é um espaço da Bíblia primoroso e essencial para que nós compreendamos muito sobre a nossa salvação, muito sobre o nosso pecado. Tá? Também muita alegria por estar aqui com meu amigo Felipe, a Tati também está aqui, acho que daqui a pouco ela vai aparecer aqui na câmera. E sou grato. Eu sou então seminarista, também auxiliar do nosso pastor ali na 7ª Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba. Lá eu também sou superintendente da escola dominical, professor também dos adultos lá. Já faz uns bons anos que eu tenho executado essa função de professor e que eu tenho me voltado ao estudo das Escrituras. Também tenho a formação como professor, como pedagogo, como historiador na minha formação acadêmica, né, e a formação em teologia que fiz pela Assembleia de Deus e atualmente faço pela Presbiteriana Independente. Então, eu amo estar voltado ao estudo das Escrituras. Isso faz parte da minha vida, é quem eu sou e quem eu me dedico a ser, e quem Deus, graças a Ele, graças ao amor dEle, à misericórdia dEle, tem me capacitado e tem me instruído para ser. Tá? Toda a glória é dEle e por isso nós estamos aqui hoje. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos comentar o livro do Êxodo. E lembrando que nós estamos no projeto anual, né, nessa bênção anual que é a leitura da Bíblia, né? E esse ano nós estamos lendo a Bíblia inteira em 10 meses. Para quem quer fazer essa leitura, o cronograma está no... Nós estamos usando a plataforma do Nutron e todo o cronograma está lá, mas se precisar é só entrar em contato, a gente passa o cronograma. Nós estamos crescendo juntos, né? Isso é muito importante. É o 3º ou 4º ano que nós estamos fazendo essa leitura completa da Bíblia. O ano passado nós tivemos o desafio também do Novo Testamento em 31 dias, que foi bem legal, foi bem intenso. Muitos falaram, vocês vão ler só por ler, e engano, porque foi assim enriquecedor, foi maravilhoso. Mas assim, era cada capítulo, cada texto a gente terminava chorando, adorando e glorificando a Deus. E com encontros presenciais, né? Com encontros presenciais. E nós vamos ver também, quem sabe, né? Fazer o Antigo Testamento no encontro presencial. Mas hoje nós vamos estar aqui dentro, no livro do Êxodo, a saída e tudo mais. Mas hoje quem vai estar falando aqui é o Jeff, meu pastor, meu amigo, pai do meu afilhado. Glória a Deus. É isso aí. Glória a Deus. Não posso esquecer disso. Grande Mateus. Glória a Deus, grande Mateus.
Benção pura. Aí, ó, Tati, dá um oi. Aí, ó. Deus abençoe, gente. A Tati aí. Ai, que vergonha. Mas é benção, é isso aí. Então, Jeff, fique à vontade, pode começar falando, que vou dar uma introdução, se quiser já começar falando, capítulo 1. Fique à vontade para falar o que você acha, qual a importância desse livro. Fique à vontade. Ok, queria começar falando sobre o quanto esse livro está presente, tem relação com todas as demais leituras que nós nos propomos a fazer das Escrituras. Tá? Então, por que eu pensei em tratar sobre isso? Porque nós estamos falando de um plano de leitura. Oi? Passa a xícara. Estamos falando de um plano de leitura. Esse plano de leitura, que muitas vezes nós seguimos, por vezes quando nós mudamos de um livro para o outro, nós nos esquecemos do livro anterior, como se nós tivéssemos passado de fase. E, de certa forma, é uma tendência que nós façamos isso, porque concluir um livro numa leitura de um plano é uma grande vitória. Sim. Certo? Então, muitas vezes, nós nos manifestamos falando, nós finalmente concluímos o Pentateuco, finalmente concluímos os Salmos. E é de um alívio, o Gênesis. Então, se a gente concluir o Gênesis, nossa. E me parece que quando nós fazemos isso, a tendência é que o que nós lemos, então, fique para trás, nós concluímos uma fase, e agora nossa mente esteja voltada à próxima fase. Mas a Bíblia inteira se comunica. E o livro do Êxodo é um dos livros que mais tem comunicação com os demais livros das Escrituras. Nossa, todos os demais livros bebem do livro do Êxodo. Glória a Deus. Tanto quanto do Gênesis, mas o Êxodo traz elementos novos que vão nos dar sentido a elementos que Jesus Cristo vai apresentar de uma forma muito palpável. Né? A revelação ela é progressiva, então o Êxodo nos prepara para alguns elementos que Jesus vai nos trazer de uma forma muito física, evidente, e que nós ainda entendemos de uma forma rudimentar, ou seja, de uma forma mais primitiva quando nós lemos o Êxodo. Glória a Deus. O que a gente precisa, então, começar a entender na nossa discussão é o quanto o Êxodo ele é uma continuação do Gênesis, não apenas porque ele traz o crescimento, a expansão de uma linhagem familiar, que nós concluímos o livro do Gênesis com a família de José se achegando ao Egito, certo? Depois de uma reunião familiar em que algumas coisas precisaram ser resolvidas ali, né? E o perdão aconteceu e a família então pôde se estabelecer na terra do Egito. Mas nós vemos então essa família se expandir em número e se tornar um povo escravizado, tá? Mas não só pela expansão dessa família nós entendemos que o Êxodo é uma continuidade do Gênesis, mas principalmente porque o Êxodo é o cumprimento de uma profecia feita no Gênesis, certo? Deus já tinha prometido a Abraão que a sua descendência seria escravizada em terra estranha e que dentro desse período de escravidão, dentro desse período de aprisionamento, dá o período, dá até o né? período, né? Dá até a Isso, quantidade de anos. e esses 400 anos que são mencionados, essa quantidade, sempre a numerologia bíblica ela é muito boa, né, da gente refletir, no sentido de que o 4 ele traz um significado de totalidade, né? Ou seja, você tinha uma família e ela se expandiu proporcionalmente, certo? Dentro desse período. Se tornou uma grande nação nesse período em que
houve a escravidão, o povo cresceu, os egípcios eles então se amedrontaram pelo crescimento do povo hebreu, e essa expansão perfeita fez com que a família que um dia havia chegado no Egito se tornasse uma nação, proporcional a uma nação. O que nós podemos entender é que essa profecia ela era uma profecia de certa forma messiânica e de certa forma que denunciava um juízo de Deus sobre o povo, porque já era um hábito na família de Abraão. Nós nos lembramos que os filhos de Jacó, eles tinham também os seus pecados, né? Eles tinham também os seus passos em falso, e o juízo muitas vezes era sobre eles. É verdade. E não por isso o povo continuou também uma série de erros durante esse período em que esteve no Egito. Erros no sentido de que não se preservou a sua cultura, não se preservou a sua crença, e era necessário que o juízo de Deus coubesse ali para aquelas pessoas. E Jeff, eu acho que nesse tempo, até nesse ponto, é até é até muito importante lembrar que isso é um dos maiores, para mim é o maior pecado, que é aquele que você esquece de Deus. Uhum. Que você faz tudo como você quer, e você coloca outros deuses no lugar de Deus, você coloca outra cultura, porque o pecado da idolatria, e por várias vezes nesse livro nós vamos ver o pecado da idolatria sendo severamente castigado, porque Deus não permite, não aceita que você ponha outras coisas no lugar dele. E aqui Sim. Eu digo outras coisas para a gente não confundir, às vezes até com outros deuses, porque eu falo outras coisas porque às vezes a gente fala outros deuses, você já vai pensar lá na frente no bezerro de ouro, mas a gente está falando de não tudo. Precisa ir não é necessário, não precisa ser uma outra religião, mas qualquer coisa que você ponha, né? Acho que a ausência de fidelidade é o que caracteriza o ser humano. E Abraão e a sua linhagem, né? Abraão, Isaac, Jacó e a sua descendência, embora fossem pessoas que tinham ali uma aliança com Deus de alguma forma, eram pessoas com graves pecados em diversos momentos da sua vida. Mas na maioria das vezes esses pecados giravam em torno de uma mesma coisa: a incredulidade, certo? A incredulidade e a infidelidade. Então, todas as vezes em que eles tinham contato, a gente vê num caso muito claro de Abraão, quando esteve em contato com o Egito, ele proferiu uma mentira, e que nós vemos que não teria necessidade dele proferir aquela mentira, mas ele deixou de confiar, e sua descendência vai fazer a mesma coisa num novo contato durante o Gênesis com o Egito. E ao não confiar de Deus, igualzinho, se você não tomar cuidado, você acha que você está lendo duas vezes a passagem. Aconteceu isso. Aconteceu isso aqui, nós somos prova disso. Eu li pra Tati o texto, ela falou, não, isso aconteceu com tal pessoa. Eu falei, não, aqui eu já estou na segunda parte. Pois é, e a mesma situação, mesmo lugar, mesma mentira. Assim, pessoas foram prejudicadas por essa mentira da mesma forma, foram confrontadas na mesma situação. E é incrível como o Egito tem esse efeito por sobre os filhos da aliança, entendeu? E isso, se nós formos... Não acho interessante conjecturar, mas fazendo um paralelo que a própria Bíblia faz entre o Egito e o pecado e o aprisionamento, a escravidão do pecado, é incrível como
hoje mesmo nós, filhos da graça, filhos da luz, remidos pelo sacrifício de Cristo, também, às vezes, se nós não nos tomamos cuidado, nós cometemos vários erros graves de infidelidade a Deus. Então, o Êxodo, ele vem então como um reflexo de uma sucessão de acontecimentos do Gênesis, certo? É verdade. E depois disso, a gente está falando, a gente nem entrou no Êxodo ainda, a gente falou do Gênesis. É só uma introdução. A gente tá aqui, a gente tá beirando o capítulo 1 aqui, tá na borda do... Pois é, e aí ele vem então, adentrando já o Êxodo, o livro do Êxodo em si, ele vai respingar, a gente fala, né, o sangue de Cristo, ele respinga, né, por sobre nós, por sobre as Escrituras e tal. O livro do Êxodo vai respingar em todas as outras partes das Escrituras. Você estava lendo recentemente o Salmo 77, que eu indico para os irmãos leiam depois. Salmo 77, ele é uma declaração, uma lembrança da travessia do povo pelo Mar Vermelho. E é um salmo de celebração. Nossos louvores, hoje, e na verdade os reformadores e os estudiosos da palavra do século XVI, eles sempre defendiam que o louvor ele é ensinador também, ele é didático, ele é educativo. E o Salmo 77, para o povo judeu, tem esse fim didático, assim como todos os outros salmos, mas eles principalmente para ensinar sobre a travessia do Mar Vermelho. Ou seja, é Êxodo respingando ali nos salmos. Você encontra depois nos evangelhos, o Êxodo, ele traz a base para a vinda de Cristo. Desde o nascimento de Cristo, fazendo um paralelo, e a gente vai falar sobre isso quando a gente adentrar o livro, né, do Êxodo, daqui a pouco falar sobre os primeiros capítulos aí. Quando nós olhamos um paralelo entre a vida e a origem de Cristo, o nascimento de Cristo, e ali também a origem de Moisés, fortes paralelos, mas fortíssimos, né? Sim, mas também quando nós vemos João Batista apresentando Jesus Cristo e apresentando em Jesus Cristo o significado de Páscoa, um significado de libertação e um significado de um juízo a qual nós, pelo sangue de Cristo ou pelo efeito do trabalho de Cristo, nós poderíamos ser salvos desse juízo. Uau, assim fantástico. Como foi no Egito. Fantástico. Então, e nós vamos falar mais sobre esses entrelaçamentos que o Êxodo tem com os demais livros da Bíblia, porque eu acredito que nenhum livro da Bíblia, nenhum versículo em si, ele deve ser interpretado então em comentários de forma isolada. Mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, a Bíblia é um compêndio. É um livro. É um livro completo. É um livro completo. Com começo, meio e fim. Meio e fim e progressiva. Perfeitamente explicado. E progressiva de forma que... É a revelação revelada. Nós nos dedicamos ao ensino do Evangelho, ensino da palavra, mas a Bíblia em si, ela já tem um professor, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Que é o ensinador, que é o que fala ao nosso coração. Então, ela em si já é um livro perfeito, majestoso em si mesmo, compreensível em si mesmo e revelador em si mesmo. Glória a Deus. Muito, muito fantástico. Então, bora lá. Amém. Vamos lá. Vamos começar esse livro que agora empolgou. Vamos lá. Capítulo 1. Então, o capítulo 1, o que você teria para comentar? Eu tenho algumas anotações aqui. No capítulo 1 aqui, eu gosto muito de pensar assim que no capítulo 1
quando muda de Faraó, e aqui já começa tendo que explicar algumas coisas, né? Faraó como título, né? Que algumas pessoas falam, nossa, mas o Faraó, são vários, Sim. né? É um título. E quando muda o Faraó do Egito, que ele já não se lembra mais de José, dos feitos de José, que ele começa a perseguir o povo hebreu que tinha vindo, os descendentes de José, que tinham crescido nessa terra e se fortalecido. Essa mudança de ambiente para o povo, eu já creio que seja o começo do plano de Deus. Por que eu falo isso? Porque lá na frente a gente vai ver que Deus endurece o coração do homem quando ele quer também. Sim. E nesse mesmo, não nesse Faraó, mas no Faraó, Deus endurece o coração. E aqui Deus põe algo no coração desse homem que ele começa a odiar esse povo e a temer esse povo. Por quê? Aqui também eu tenho outra coisa que eu quero que você comente, porque eu já vi uma frase de reformador, você vai saber melhor que eu. Tem uma frase de um pai da igreja, se eu não me engano, que quanto mais tiram sangue do cristão, quanto mais o sangue cai na terra, mais nasce cristão, mais ele reproduz, mais cresce, mais o cristianismo expande, mais o cristianismo é vivo e eficaz. Então, tipo assim, você mata, você oprime, você aperta, você sufoca e o crente está crescendo. E aqui no capítulo 1 a gente vê isso, aqui no verso 12, que acontece isso. Acontece isso. O faraó fecha o cerco e o povo cresce. O povo cresce. E assim, eu gosto muito desse capítulo 1, desse começo do Êxodo, por conta dessas coisas que vão acontecendo. E não sei se você lembra desse texto, um dos pais da igreja que fala isso. Na verdade, eu acho que nem é um pai da igreja, é alguém que matava cristão que fala isso. Eu não me recordo agora de quem diz isso, mas é um fato. É um fato que o sangue dos cristãos ele é mais motivador do que desesperador. Num sentido de que... Eu vou até anotar, isso ficou bonito, hein? Bye, Jeff. No sentido de que o princípio do cristianismo é o sangue. O motivo da nossa fé é um Deus homem que derramou seu sangue. Então, nós não nos vemos desesperados e não deixa de ser motivo de orgulho que nossos irmãos cristãos em toda a história tenham se feito, né, dominar, se feito abater por causa do Evangelho e tenham derramado seu sangue. Certo? Porque nós sabemos que a questão do sacrifício que nós fazemos é pouquíssimo e é nada próximo ao sacrifício de Cristo, em que o nosso sangue não tem poderio nenhum, mas o sangue de Cristo tem. Mas vendo o derramar do sangue dele, nós nos sentimos motivados a derramar o nosso. E é um sangue que é o sangue que nós vemos no Êxodo em vários momentos. Desde os nossos irmãos na fé, lá o povo hebreu escravizado e sofrendo e sendo ferido pelo povo egípcio, até o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Uau. Que é o sangue que nos faz lembrar que nós somos guardados e protegidos. Então, o mal toca. Ninguém nos faz verdadeiro mal. Ninguém nos faz verdadeiro mal.
Por isso não devemos nos desesperar. A questão do primeiro capítulo é interessante porque o faraó em si é um título, ou seja, em vários momentos o faraó muda no livro do Êxodo. Então o faraó que começou a escravizar o povo do Egito era um. O faraó que quer matar quer matar Moisés, quer matar Moisés quando ele fere o egípcio é outro. O faraó que ele confronta para que ele saia já é outro. Porque aquele que queria matar Moisés é avisado Moisés que aquele já não está mais ali. Daí ele volta. Pois é. Isso é pra frente. Pois é. Então, enfim, a grande questão é que os estados mudam, a situação muda, a política muda, mas o Deus é o mesmo. Certo? O Deus é o mesmo. A política, o cenário do Estado ali do Egito se alterou do momento em que José era o administrador ali para frente, quando o povo passou a ser escravizado. E foi se alterando durante a história do Êxodo, o cenário. Só que sempre, de alguma forma, o diabo procurava agir e ferir o povo de Deus. E isso começou em José. Começou lá atrás, quando José foi acusado injustamente, quando José foi vendido pelos seus irmãos. É o diabo agindo e ferindo o povo de Deus. Mas é interessante ver que você falando isso, é muito interessante perceber que Deus, ele em todo o tempo, é o que você disse, o cenário político, o cenário muda, mas o Deus é o mesmo, porque o Deus do começo da história de José, que ele está preso, que ele vai para a cadeia, que ele vive uma situação muito difícil, é o mesmo Deus que depois com o faraó ele vira o braço direito do faraó. Sim. E está ali e traz toda a família dele e vive um tempo de bonança dentro da casa do inimigo, sendo protegido por Deus, porque o Deus é o mesmo. Daí esse mesmo Deus permite que mude. Por isso que eu falei, aqui começa um plano de Deus. Aqui começa um plano de Deus, é plano de Deus. E às vezes a gente fala bem assim, nossa, mas por que mudou aquela pessoa no meu emprego, né? Que está me afrontando tudo. Às vezes é plano de Deus. Sim. Às vezes é plano de Deus porque ele tem coisa melhor. E se ele deixar... E, gente, aqui é lindo, porque se ele deixa tudo como está, primeiro, os hebreus não iam nem sair dali. Ia ficar ali comendo pepino e cebola. Sim. Ia ficar de boa ali. E se depois... Vamos para frente, vamos andar. Mas é interessante que a Bíblia aponta que eles então pressionaram e ampliaram essa prática da escravidão do povo hebreu conforme o povo crescia. Então, enquanto nós podemos olhar esse texto e ver o lado ruim e ver a parte da escravidão, etc., nós podemos também olhar com um olhar santo, um olhar bom e um olhar de fé, percebendo que Deus estava fazendo o povo se multiplicar. No meio da escravidão. Porque, olha, veja bem, Paulo chega a orientar no Novo Testamento aquelas pessoas que estavam sofrendo perseguição muito intensa a talvez não se casarem. Porque como você vai sofrer uma intensa perseguição com família, com filhos e tal, é uma realidade muito difícil. Como você vai alimentar a sua família? Você não vai conseguir trabalhar, você não vai... Então Paulo ele toma esse cuidado. Então qual é a questão? Quando você vê um grupo sofrendo uma escravidão nesse sentido, a tendência não é o povo aumentar, a tendência é o povo ir morrendo.
Até A tendência é que não sejam, as pessoas não consigam constituir famílias e não consigam ter filhos, porque o trabalho escravo não deixa e porque eles não têm expectativa de vida, sonhos, não tem projeção de vida. Só que ainda pra quem que eu vou assim, pôr um filho no mundo? pois é, que é o que falam hoje. Mas ainda assim, você vê que o povo era abençoado e frutificava e multiplicava como... Tanto é abençoado que a perseguição que eles sofriam era por causa disso. Sim. Porque eles cresciam e Faraó olhava e falava assim, como pode? Exato. Como pode os escravos tá frutificando? Eu tenho aqui na minha casa aqui um vasinho com uma flor e é muito interessante, que é mirra. É mirra. E ela tem um cheiro bom, mas ela não se compara, o cheiro dela, você sentindo o cheiro dela, não se compara a pegar um pedacinho dela e esmagar. Quando você esmaga aquele cheirinho, aquilo se propaga, aquilo toma o ambiente. E é isso. Sim. Esmagou os crentes ali. Esmagou, o cheiro expandiu. E isso que estava, esse cheiro, esse sangue, estava exalando e estava ganhando muito espaço. E isso estava preocupando demais Sim, a ponto que você tinha duas nações ali no mesmo espaço geográfico. Duas nações. E o grande medo dele era não entender o Deus de Israel. Sim. Ele não entendia. E vou ser sincero, quem entende esse Deus, gente? Não, nem a gente que está aqui, que declara a nossa fé. A gente ama, a gente ama declaradamente, mas entender é outra coisa.